texto bíblico aqui da palavra de Deus, né? Você que ouve aí pela a rádio Aimorés FM 104,9. Só lembrando para você que se você quiser ouvir aqui o pastor Júnior, né? Pregar essa semana, eu estarei na rádio de 8 às 9h20 da manhã, pregando. E se você não tem, se o sinal da rádio não chega aí na sua casa, você pode ouvir a nossa mensagem ao vivo aqui, pelo aplicativo da Aimorés FM. É só você ir na sua loja de aplicativo, aí o Play Store, né? Se você tem smartphone, um Android, né? Você vai lá no Play Store e digita na luneta Aimorés FM 104,9. Lembrando que Aimorés é com Y, tá bom? Digita Aimorés FM 104,9, aí vai aparecer lá essa logomarca que tá aqui atrás de mim, tá certo? 104,9. Aí você baixa, clica em instalar e depois dá um tempinho, espera instalar e aí depois você clica em abrir e aí já vai entrar na programação da nossa rádio aqui, tá bom? O programa Conexão Gospel, que é apresentado aqui pelo pastor Júnior, tá bom? Você ouve uma mensagem essa semana, quarentena de Bíblia, você comigo aqui. E hoje o texto bíblico que nós vamos estudar aqui é o texto de Isaías, capítulo 55, versículo de número 8 e versículo de número 9. A mensagem é uma mensagem bíblica, de exposição bíblica, nada extenso, né? Mas é claro que a gente vai estar contemporaneizando, né? E baseado nesse texto aqui, a gente vai tentar entender um pouco aqui o que acontece na atualidade, né? Essa semana vamos falar sobre profecias, né? Uma das matérias que eu mais gosto de estudar, que é a escatologia bíblica. Então, vamos ler junto o texto sagrado? Isaías 55, versículo 8 e versículo de número 9. Abriu a Bíblia? Então é agora. Vamos lá então. Diz assim o texto bíblico, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Vou ler de novo o verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Foram dois versículos, Isaías 55, versículo de número 8 e versículo de número 9, tá bom? Bom, pessoal, veja bem, nós temos esse texto aqui, né? Uma palavra que Deus está falando por intermédio de Isaías, e Deus, ele fala sobre a grandeza, né? A grandeza da mente de Deus, os planos de Deus, né? Nós, como meros mortais, muitas vezes a gente tenta entender os planos de Deus, né? Entender o que se passa, querer entender o que acontece na nossa vida em particular, querer entender o que acontece no mundo, principalmente na atualidade, né? Fica esse questionamento no coração da gente, né? Por que está passando isso? Você já deve ter feito essa pergunta algumas vezes também. Por que eu estou passando por isso? Ou por que o mundo está passando por isso? E nós estamos diante de uma situação, né? Essa pandemia aí do coronavírus, né? E nós estamos vendo que existe uma guerra de ideias, de opiniões, principalmente no meio dos crentes, sobre o que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque de um lado existe um grupo que afirma
taxativamente que o que está acontecendo no mundo atualmente é Deus cobrando, é Deus que está pesando a mão sobre a humanidade por causa dos pecados, né, da humanidade, por causa da situação que o mundo está, né? A crise moral que tem assolado o mundo, inclusive o país, e realmente isso aí é uma verdade, né? Uma verdade o quê? A crise moral, espiritual que o mundo está enfrentando, né? Alguns afirmam, né, dão foco a coisas que aconteceram no Brasil, que deixaram Deus muito aborrecido, escarneceram o nome de Deus, escarneceram o nome de Jesus. No Brasil, inclusive, há alguns anos, de uns anos para cá, né, nós temos visto muita profanação com a religião cristã, né? Os evangélicos, católicos têm sido, vamos dizer assim, sido motivo de zombaria, de deboche, né? Nos carnavais, nas paradas gays, e muitas pessoas afirmam que o que está acontecendo aí agora, atualmente, é a resposta de Deus para essas coisas que aconteceram, e o Brasil não ficaria de fora desse, vamos dizer assim, desse suposto juízo divino, por causa das coisas que no Brasil tem acontecido, um desrespeito muito grande ao nome do Senhor. Nós tivemos no último carnaval um diabo arrastando Jesus pela Sapucaí. Jesus foi chamado de gay, de viado, em show de parada gay. Olha, umas coisas terríveis aconteceram no Brasil. Talvez você não está lembrando, né? Mas aconteceu. E agora a situação que o país está vivendo, muitos acreditam, afirmam taxativamente que é a mão de Deus pesando sobre a humanidade, sobre a sociedade, sobre o Brasil também. Por outro lado, existem aqueles que acreditam que o que está acontecendo no mundo, na realidade, não é nada, que Deus está pesando a mão, né, que Deus está castigando os homens da terra, etc e tal, mesmo porque a gente sabe que nós estamos vivendo em uma dispensação muito perigosa, que é a dispensação da graça. E a dispensação da graça, ela é muito diferente da chamada dispensação da lei, que é aquela veterotestamentária, né, do Antigo Testamento, porque na dispensação da lei, quando as pessoas pecavam, faziam coisas que desagradavam a Deus, o Senhor Deus mandava matar na hora, mandava apedrejar, ele abria a terra, engolia todo mundo. Mas aí veio uma dispensação diferente, que é a chamada dispensação da graça. E na dispensação da graça, a gente sabe que o acerto de contas nem sempre se dará aqui nessa vida. Mas uma das características da dispensação da graça, que foi instalada por Jesus lá no Calvário, é que na dispensação da graça, os pecados dos homens serão cobrados no dia do acerto de contas, né? Em particular, quando cada um parte para a eternidade sem Deus, que segundo nós acreditamos, vai para a eternidade, para o tormento eterno, né? Ou falando em outras palavras, o inferno, né? E existe também o acerto de contas que se dará no juízo final, no chamado grande trono branco, né? O livro de Apocalipse fala sobre o juízo final, onde todas as almas, pequenos e grandes, estarão diante do trono de Deus para dar conta das suas obras. Então, por causa dessa característica da dispensação da graça, de que Deus, ele tolera o pecado dos homens, a maldade dos homens agora, mas depois que morre, vai para o acerto de contas, ou para o inferno, ou vai para o juízo final no fim dos tempos, né? Ali quando encerrar o milênio, né? O Gog e Magog, enfim, que os homens todas as almas irão comparecer no juízo final.
Então existe esse conflito. Uns acreditam que é Deus cobrando, pesando a mão, etc. Outros acreditam que não, que o que está acontecendo na atualidade é resultado e fruto da maldade humana, certo? Ou seja, os homens é que caminharam com seus próprios pés para a situação que nós estamos vivendo atualmente. E você, que está me ouvindo agora, você acha que o que pode ser? Será que é Deus mesmo que está cobrando da humanidade? É Deus que está castigando a sociedade? Ou você acredita que não? De forma alguma, o que está acontecendo no mundo atualmente é, na realidade, consequência do próprio pecado do homem. O homem por si só caminhou para essa situação e que Deus, ele vai cobrar as coisas que os homens têm feito. Na realidade, não agora, mas vai cobrar no juízo final, ou quando cada um partir para o seu acerto de conta pessoal com Deus depois que morre. Bom, o que nós temos que observar, eu quero fazer a observação, é que na realidade, você que me ouve em casa, né, talvez está espantado até com essas coisas, né, que você tem ouvido por aí, né, os profetas, né, os profetas, muitos áudios de profetas, entre aspas, profetas, estão chegando nos nossos celulares, né? Dizendo que Deus está pesando a mão, que Deus vai cobrar, e que Deus, olha, o que tem chegado no meu celular desses áudios não é brinquedo não, certo? E umas profecias, umas heresias sem tamanho, umas heresias sem tamanho, e eu fico preocupado como é que existem pessoas, eu estou falando para crente aqui agora, que ainda compartilham esse tipo de conteúdo. Essa semana chegou no meu celular um camarada quebrando tudo, falando de mistério, sabe? E aí imposta a voz, né? Falam as línguas e tal, para poder impressionar, e dizendo, olha, Deus me falou que por esses dias, agora no início de abril, Deus vai castigar, o negócio vai ficar mais tenso ainda, né? E ele diz que esse suposto profeta falando que agora por esses dias, durante 3 dias, o céu vai ficar vermelho da cor de sangue, né? E ele diz, olha, Deus manda eu dizer para a igreja que é para vocês ficarem dentro de casa. E além de ficar dentro de casa, Deus mandou falar que é para vocês fechar as portas. Imagina, já está sendo difícil ficar dentro de casa, agora tem que fechar a porta também. E manda colocar a cortina, aí já começou as heresias. Manda colocar a cortina nas portas e nas janelas, né? Porque o céu vai ficar vermelho e Deus diz que é para ninguém olhar, né? Senão ele vai cobrar. E que vocês ouvir pessoas chamando nos portões da casa, mas não é para atender, porque serão vozes de demônios que sairão caminhando pelas ruas. Não atendam, não ouçam e não respondam essas vozes. E eu só olhando aquilo. Aí depois ele diz, Deus manda dizer para vocês comprar um óleo, mas não é qualquer óleo não, tem que ser um óleo mineral. Olha para você ver. E é para ungir as portas e as janelas dos umbrais da casa, né? Das portas, das janelas, obviamente, buscando, né, base lá no acontecimento que aconteceu no Egito, né? Quando Deus mandou, né, passar o sangue nos umbrais das portas. Essa semana eu vou inclusive trazer uma mensagem dentro desse texto para você, para a gente entender aí o porquê que Deus mandou passar nos umbrais. Por que ele mandou passar nas paredes ou nas portas? Mandou passar nos umbrais. Essa semana eu vou trazer uma palavra nisso aqui. Ô Luiz, fecha a porta para mim aqui, Luiz. Mas tava em calor. Aí o que acontece? Vamos voltar aqui. Aí o que acontece? E aí o rapaz, esse suposto profeta, ele está dizendo o seguinte, que era para pegar o óleo mineral e ungir as portas das janelas
né, ungia os umbrais das janelas e os umbrais das portas, aquilo que a gente chama de portal. E que Deus estava mandando também comprar vela. Aí quando ele pulou para a vela, eu falei, agora danou-se. É para comprar vela branca. Aí já partiu para o lado do misticismo. Comprar vela branca e deixar as velas acesas, porque o dia vai escurecer. Mas tem que ser vela branca. E aí eu fiquei pensando, e mandaram isso no meu celular. Crente que mandou isso no meu celular. Então a gente tem visto durante esses dias, essa semana estourou a quantidade de áudios desses profetas, que na verdade são profetas coisa nenhuma, um bando de malandro, né? Gente vagabundo que não tem o que fazer, que fica fingindo uma falsa espiritualidade, dizendo que Deus está mandando falar e que Deus vai castigar e que Deus vai pesar a mão. Certo? Umas mentiras deslavadas que chega a dar vergonha. E o que é mais triste e o que é mais revoltante é que, sabe quem é que publica esses materiais, que fica compartilhando esses áudios por aí? É os próprios irmãos. Os irmãos ficam compartilhando. E escuta aqueles áudios, né? Aí fica impressionado. Deus está pesando a mão mesmo. E solta isso nas redes sociais e manda para todo mundo. Eu mesmo já não estou aguentando mais receber esses áudios no meu celular. Eu fiz um áudio, mandei pro pessoal, falei, gente, cuidado com isso, presta atenção. Porque toda profecia, gente, toda profecia, ela tem que cumprir três requisitos bíblicos. Ela tem que exortar, ela tem que edificar e instruir em justiça. O apóstolo Paulo falou isso. Que a profecia, primeiro, ela tem que ter a função de exortar, certo? Exortar quer dizer o quê? Ensinar a pessoa a ir para o caminho certo. Lembrando, gente, que a palavra exortar não tem nada a ver com fazer cara feia, engrossar a voz, ser ignorante, não. Tem muita gente que pensa que exortar é querer ensinar com grosseria, e não é isso. Você pode exortar a pessoa com longanimidade, com amor, com benignidade. Então a profecia, ela vem para exortar, ela vem para edificar. O que é edificar? Edificar é firmar a pessoa na fé, entendeu? E não desanimar a pessoa na fé. E a outra missão de uma verdadeira profecia é instruir em justiça. Ou seja, a pessoa, ela vai receber uma instrução de Deus através da profecia. Então a profecia, ela tem três características. Se ela não cumprir essas três características, que é exortar, edificar e instruir em justiça, essa profecia não vem de Deus. Outra coisa que nós temos que ter cuidado é que a Bíblia diz que nós temos que provar se o Espírito provém de Deus, porque a Bíblia fala que existe três espíritos que atuam no mundo. O primeiro é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. O segundo, o Espírito do diabo, certo? Que também, se você não sabe, o Espírito do diabo também fala na boca de pessoas, tá? É só dar brecha pra você ver se você não fala. E também o Espírito do homem. Então são três espíritos existentes. O Espírito de Deus, o Espírito do diabo, né, que nós chamamos também de demônios, e o Espírito do homem. Então às vezes quando uma pessoa está profetizando, a gente tem que provar para ver se é de Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, e como é que eu vou julgar? Irmão, blasfemar contra o Espírito Santo não tem nada a ver com fazer prova se alguém que está agindo numa suposta profecia está sendo usado por Deus, pelo diabo, é coisa da carne mesmo, é coisa do espírito do homem mesmo, não é errado. Então, quando você receber um áudio de uma profecia, ou você vê alguém profetizando, você primeiro tem que ver se essa profecia está exortando, edificando e instruindo em justiça. Segundo lugar, você tem que provar para ver se aquele espírito está falando na boca desse profeta é o de Deus, é o do diabo, ou é o espírito do homem mesmo, ou seja, carne vivinha, né? Porque acontece que existem pessoas que profetizam
inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, né? Fala em mistérios ali, e Deus dá uma revelação. Eu creio nisso. Eu sou pentecostal, eu creio nos dons espirituais, né? No carisma, eu creio na ação do Espírito Santo. Eu sei que Deus usa. Mas existem pessoas que estão inclusive com a vida torta por aí e estão entregando profecias. Tem uma coisa errada nesse negócio. E tem o espírito do homem. Tem gente que como está impactado. Existem pessoas, crentes, que estão impactados com o que está acontecendo no mundo atual. Ele fica tão vidrado com aquele negócio, meu Deus do céu. Olha aí, uma pandemia, e pensa naquilo direto. Daqui a pouco começa a vir uns pensamentos na cabeça dele, e ele, por falta de discernimento, começa a deduzir que é Deus que está dando para ele umas revelações. E aí o que faz? Ainda tem a cara de pau de pegar o celular, acionar o áudio do WhatsApp e gravar uma profecia ou uma suposta profecia e solta para todo mundo. E o que eu fico mais impressionado, vocês vão me dar razão agora, é que as profecias só profetiza desgraça, só profetiza destruição. Essas profecias que têm chegado no meu celular mesmo, são profecias que só profetiza um Deus que está brabo, um Deus que está com a vara na mão e descendo o chicote de todo mundo que está aqui embaixo. Até agora eu não vi uma profeciazinha falando assim: olha, vai passar, Deus manda dizer que vai passar, que ele vai agir, ele vai repreender o mal. Eu não vi ninguém profetizar isso ainda. Não chegou um áudiozinho, né? Só chega nego profetizando catástrofe. Estão adiantando o apocalipse, né? É muita escatologia para pouco apocalipse. Então, o que está acontecendo é isso aí. E eu quero alertar você que está recebendo esse tipo de conteúdo aí. Se ouviu uma profecia dessa aí, ou uma suposta profecia dessa, primeiro dá uma analisada, vê se encaixa. Primeiro, profecia, ela não pode sair da Bíblia, gente. Se sair da Bíblia, fugir das doutrinas bíblicas, não é Deus falando coisa nenhuma. Eu fiz menção dessa profecia mesmo, é um camarada mandando ungir com óleo mineral às portas da casa. Heresia, isso é heresia. Primeiro que unção com óleo, tá? Unção com óleo, a única, no Novo Testamento, a única ordenança que Deus dá para usar o óleo literalmente, o óleo de azeite ali, é quando for para ungir os enfermos. A Bíblia diz que tiver alguém doente, chama os presbíteros da igreja, consequentemente chama o pastor, o evangelista, enfim, o bispo, etc. E ele vai fazer uma unção com óleo, vai ungir essa pessoa, porque o óleo, esse ato de ungir a pessoa com óleo, vai estimular a fé da pessoa que está recebendo aquela oração, porque o óleo ele é um símbolo do Espírito Santo. É só isso. A única vez que a Bíblia manda ungir com óleo no Novo Testamento é para ungir enfermo. A Bíblia não dá ordem para ungir objeto, para ungir carro. A Bíblia não nos ensina a ungir porta de casa. A Bíblia não nos ensina a ungir entrada de cidade. A Bíblia não diz nada disso. Inclusive, até essa aqui, os irmãos vão até ficar estranhar comigo. Até para consagrar obreiro, a Bíblia não dá exemplo de unção com óleo. A unção com óleo na consagração de obreiros, ou de uma pessoa que tinha uma chamada, uma vocação divina, foi só no Antigo Testamento. Aí sim, era derramado o óleo na cabeça. Na Nova Aliança, as Escrituras, os apóstolos não ensinaram isso. É que quando for separar alguém para o ministério, que era ungido com óleo. Até para separar para o ministério, era feita imposição de mãos. Lê a história que você vai ver. Agora não mandava ungir com óleo, né? Muitos pastores, às vezes quando vai consagrar obreiros hoje, vai lá e molha a mão no óleo e unge ali aquele obreiro, mas inspirado numa prática antigo testamentária, porque no Novo Testamento a gente não vê essa unção com óleo, a gente vê
os apóstolos separando homens para a obra através da imposição de mãos, certo? Então, é uma coisa que foge da Bíblia. Como é que a Bíblia não está dizendo, a Bíblia não ensina, a Bíblia não instrui, e aí vem um profeta dizendo que é para fazer isso, que é para sair ungir nas portas da casa, que é para comprar uma vela branca, que é para colocar a cortina nas portas, que não é para sair para lá de fora. Então, aí a gente vê os besterol. Infelizmente, os irmãos, para de compartilhar esses lixo, tá? Para de compartilhar essas heresias, esses profetas, entre aspas, profeta, coisa nenhuma, que ficam profetizando caos. O povo já tá desesperado. O povo já tá com a mão na cabeça, preocupado, né? Com medo. Aí me vem ainda essas criaturas com essas profecias mentirosas, né? Eu sei que tem profecia que é Deus mesmo. Eu vi uma profecia mesmo do pastor Adeildo Costa, né? No Facebook, de 2006, ele pregando e ele contando que Deus tinha dado uma visão para ele. Naquela visão, Deus falava com ele que uma praga iria alastrar no mundo, inclusive ia chegar no Brasil. E ele ainda falou na profecia que Deus falou com ele que essa praga ia atingir o sistema respiratório das pessoas e que muitas pessoas iam morrer. E dizer que naquela visão, ele perguntou: Senhor, e a tua igreja? Como é que tua igreja vai ficar nisso? E Deus disse para ele: a minha igreja, aqueles que são fiéis, eu vou dar o livramento, eu vou guardar a minha igreja, eu vou guardar o meu povo. Entendeu? Essa profecia, esse vídeo tá no Facebook, tá nas redes sociais aí, o pessoal tá compartilhando. E o pastor Adeildo Costa falou isso em 2006, veio cumprir em 2020. Aí você vê que o negócio realmente foi Deus, que o cara falou em cima, entendeu? E não foge das escrituras. Então o que eu estou dizendo, que tem homem de Deus e mulher de Deus, tem. Mas tem umas criaturas por aí querendo se aparecer, querendo ganhar like, querendo ficar famoso, certo? Divulgando supostas profecias mentirosas, certo? E a gente partir para o nosso encerramento aqui, o texto que nós lemos de Isaías, quando Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então, o que a gente pode concluir com o que está acontecendo atualmente? Gente, alguém aí pode sondar a mente de Deus? A Bíblia diz que o único que pode sondar a mente de Deus é o próprio Espírito Santo, que é Deus. A Bíblia diz que ele mergulha todas as coisas até as profundezas de Deus. O único que entende a mente do Pai é o Espírito Santo, é o Filho, porque ambos são um só. Agora nós mortais, os vazios velho de barro, nós temos poder para saber o que é que está acontecendo, o que é que Deus está pensando acerca do que está acontecendo atualmente? É possível a gente sondar o que é que está passando na mente do Todo-Poderoso? Não tem como, gente. Então eu prefiro fazer, sabe o que? É orar e pregar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é certo, aquilo que é real. Nisso tudo que está acontecendo no mundo, sabe qual é a certeza que eu tenho? Sabe qual é a convicção que eu tenho, baseado no que está acontecendo atualmente no mundo? É que Jesus está voltando. Que o que nós estamos passando aí é um sinal evidente da vinda de Cristo. Mateus 24, que é um dos textos que mais nós estamos estudando nos últimos dias aí, quando Jesus responde a pergunta dos discípulos: Senhor, que sinal nós temos da tua vinda? E ele fala uma série de sinais, e ele fala sobre pestes que assolariam o mundo e seria um sinal da vinda dele. Então, nós não temos que preocupar se a coisa vai ficar pior, é que Deus está cá. Gente, isso aí não é, isso foge da nossa jurisdição. A nossa missão é alertar as pessoas de que elas devem se estar preparadas para a vinda de Cristo, a eminente volta de Jesus. Jesus está voltando. Essa é a certeza que eu tenho. Agora, se o coronavírus é o juiz de Deus sobre a humanidade, ou se não é, isso não cabe a mim. Isso aí não é um problema meu. Eu, como pregoeiro da palavra, inclusive das boas novas, é anunciar que Jesus está voltando e que as pessoas devem se preparar para poder dar a vida eterna com Cristo. Inclusive,
Nós somos pregadores do Evangelho. O Evangelho é o quê? Boas novas e não más novas, se é que você está me entendendo. A nossa missão é dizer para as pessoas que o céu existe e que logo, logo uma caravana vai subir para lá, porque Jesus está voltando. Essa é a crença que eu tenho, essa é a certeza que eu tenho, é a convicção que eu tenho. Deus não precisa nem me revelar aqui, que Jesus está voltando, Deus está me falando. Deus não precisa me falar não, porque a carta magna, a Bíblia Sagrada, ela já está dizendo isso. Então nós estamos vendo que mais um sinal está se cumprindo e que Jesus está voltando para buscar os seus. Essa é a verdade. Agora, para de preocupar se o coronavírus é um castigo de Deus ou se não é um castigo de Deus. Esse é o momento. Sabe o que Deus quer de nós? Primeiro, que nós vamos pregar a palavra da verdade, anunciar para as pessoas, alertar que Jesus está voltando. Segundo lugar, nós temos que mostrar o nosso amor ao próximo, ajudando quem dá para ajudar, ficando quietinho dentro de casa. Você ficando quietinho dentro de casa, você já vai estar fazendo, olha, um grande favor, tá certo? Pastor, mas o senhor não está em casa, o senhor está na rádio. Mas eu vi, meu irmão, na minha pedalada, daqui para lá, não paro para conversar com ninguém, né? Sempre mantendo aquela distância, né? O potinho de álcool gel. Então eu cheguei aqui na rádio, porque o álcool gel, meu irmão, tá difícil, hein? E quando eu cheguei aqui na rádio, que eu vi um potinho de álcool gel, eu quase dei lugar de alegria. Falei, um milagre, aleluia, glória a Jesus. Rapaz, que álcool gel, meu irmão, tá igual água no deserto, tem que sair da rocha, porque para achar tá difícil. Mas Deus fez um milagre aqui, o Luiz conseguiu um potinho de álcool gel, tá certo? Então ajude as pessoas, estenda a sua mão. Em vez de você ficar botando terror, compartilhando esses áudios mentirosos de profecias, né, que só profetiza desgraça, só catástrofe, fazendo medo das pessoas, por que você não grava um áudio com a palavra de Deus, dizendo para as pessoas, olha, Jesus está voltando e Ele quer te levar para o céu, Ele quer te levar para as mansões celestiais, olha, venha para Cristo, Ele te perdoa, Ele te ama. Traz uma mensagem de esperança para as pessoas, não fica colocando terror, né, nas pessoas não, tá bom? E para de usar texto isolado também da Bíblia para ficar querendo colocar medo das pessoas. Amanhã eu vou falar sobre esse texto, diz que meu tempo acabou aqui, mas amanhã eu vou falar sobre esse texto de Isaías 26:20, né? Olha, o texto de Isaías 26:20 fala assim, ó, eu vou ler e encerro, ó. Diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde só por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá de seu lugar para castigar os moradores da terra, tirar o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Estão usando covardemente esse texto, dizendo que está cumprindo esse texto nos nossos dias. Aí eu não aguento, meu irmão, eu não aguento, porque eu estou vendo gente da alta, eu estou vendo pastor compartilhando esse texto, mandando para os seus membros. Gente, está errado. Esse texto aqui, isso é uma profecia, tá? É uma profecia mediata e apocalíptica, ou seja, ela cumpriu nos dias do profeta, né? Ou da sua geração, e cumprirá em uma era apocalíptica, que não é a que nós estamos vivendo. Mas era apocalíptica é aquela que se dará pós-arrebatamento da igreja. Mas estão divulgando esse texto bíblico, dizendo, olha aí, Deus mandando entrar dentro dos quartos, dentro de casa, porque Ele vai descer, olha aí a profecia cumprindo, o coronavírus, Isaías 26 está cumprindo. Pelo amor de Deus, vai lavar a cara, toma jeito, lê a Bíblia direito, lê o contexto, lê o versículo 19 e lê o versículo de número 21, que você vai ver que você tá muito fora da interpretação bíblica, né? Então é uma covardia. Existe texto sim que se cumpre nos nossos dias, como de Mateus 24 que eu falei, mas esse aqui de Isaías 26 é uma covardia, tá certo? Amanhã eu vou falar sobre esse texto, porque o meu tempo acabou, tá certo? E que Deus abençoe a todos. Eu vou fazer uma oração, queria fazer uma oração, orar para você que está em casa. Eu espero que essa palavra possa tranquilizar você que está aí morrendo de medo. Ai meu Deus do céu,
Oh, meu pai, chegou a profecia aqui, a mulher dando uns terra, dizendo que a mão de Deus. Calma, calma. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na hora da angústia. Confia nele. Em vez de você ficar com medo, que o mundo está acabando, tá com medo, a única preocupação que você tem que ter, é estar com a sua vida na presença de Deus. Vai buscar Deus, faz uma aliança, conserta a sua vida com Jesus e o resto ele vai fazer, tá bom? E lembre-se que os pensamentos dele são muito mais altos que o nosso. E a gente não sabe qual é o propósito de Deus exatamente no que está acontecendo. Se não vem a mando dele, vem pela permissão dele. Certo é que ele está no controle de tudo, mas para de querer entender a mente de Deus, porque nós somos meros mortais. Amém? Vamos fazer então uma oração? Olha, você que está em casa, faz a oração junto comigo. Vamos lá orar junto? E eu tenho certeza que o Senhor guardará a sua casa, Ele guardará a sua entrada e a sua saída. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai das luzes, nós te glorificamos nesse dia. Senhor, eu quero te agradecer pela inspiração da tua palavra. Essa sim, ela é digna de toda a aceitação. Eu quero, meu Deus, pedir ao Senhor, nessa manhã de segunda-feira, esse início de semana, que o Senhor possa, Senhor, estender as tuas mãos uma vez mais sobre nós. Eu quero te agradecer pelas vidas que estão me ouvindo, as pessoas que têm guardado com vigilância nas suas casas, têm procurado contribuir com as autoridades, mas a tua palavra diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. Se o Senhor não for conosco, de nada adiantará ficarmos em casa, de nada adiantará todo o cuidado dos governos em tentar nos proteger, nos instruir, porque o Senhor é quem nos dá o livramento. Por isso eu te peço, guarda as famílias, guarda essa pessoa que vai me assistir agora, através desse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos, guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal, nos livra da peste que caminha ao meio-dia, da mortandade que caminha à meia-noite, nos livra da morte, o espírito da morte que caminha pelo mundo. Senhor, tu és a vida, nos protege, e que nesse momento seja um momento sim de reflexão, para que nós possamos buscar mais a tua presença, que possamos mais aproveitar esse momento para amar as nossas famílias, as nossas esposas, cuidar dos nossos filhos, que possamos de fato valorizar aquilo que é mais importante. Que esse momento seja um momento onde o Senhor dará uma virada na história da humanidade. E eu creio, Senhor, que se tu não vier buscar a tua igreja por esses dias, o Senhor nos dará o livramento e trará paz, porque a tua igreja ainda está nesta terra. A tua igreja ainda perdura aqui nesta terra, e nós acreditamos que o Senhor há de responder a oração do teu povo. Eu te glorifico e abençoo a vida de cada um, abençoo a vida dos meus companheiros que trabalham aqui na Aimorés FM. Eu te peço a tua bênção sobre as autoridades, aqueles que são agentes de saúde, que estão agora nos hospitais, nos postos de saúde, colocando as suas vidas em risco, mas estão ali, Senhor, ajudando o próximo. Que a tua mão os proteja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você que ouviu pela zona de rádio, você que ouviu pelo aplicativo da Aimorés FM, repito, se você quiser indicar o nosso programa para alguém, indica o aplicativo da rádio. É só você ir lá no Play Store do seu celular e digitar na luneta Aimorés FM 104,9, Aimorés com Y. Vai aparecer essa logomarca que está atrás de mim aqui. Você clica em instalar, depois clicou em abrir, você já vai entrar. O meu programa é de 8 às 9h20 da manhã, você pode me ouvir ao vivo aqui. E também, essa mensagem de hoje vai estar no meu canal no YouTube, tá bom? Daqui para meio-dia, depois que eu editar ela vai estar no meu canal no YouTube. Compartilhe, mande para alguém. Eu tenho certeza que Deus vai orientar alguém, vai abençoar alguém através dessa mensagem. O meu canal no YouTube é Pastor Júnior Mouza, OPR Júnior Mouza, tá bom? Amanhã eu tô de volta com mais uma mensagem de Deus para você. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos,
fica quietinho, só sai de casa, ei, só sai de casa se não tiver jeito mesmo, tá bom? Mas se tiver jeito, fica quietinho em casa, fica na paz e que Deus possa te abençoar. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Pessoal, compartilha essa mensagem, manda para alguém o link dessa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.